Olá, estamos de volta com o Vox Mix e a dica de inglês de hoje é para que você utiliza um apóstrofe S na língua inglesa. Você já deve ter visto no nome do McDonald's, por exemplo, um apóstrofe S. Você que já estudou um pouquinho de inglês na escola, já deve ter visto o apóstrofe S aparecendo depois de pronomes pessoais como he, que significa ele em inglês. Será que você sabe realmente quais as utilidades e quais as traduções possíveis de um apóstrofe S na língua inglesa? Observe no quadro que aparece agora na tela. He is, he has é igual a his, ou seja, he apóstrofe S. Logo embaixo você está vendo let's, que é igual a let us. E mais abaixo você encontra Márcios, Márcio apóstrofe S. Ora, reparem que são 3 aplicações do apóstrofe S na língua inglesa. Você sabia, quando você estudou na escola, o professor deve ter dito assim, his é igual a he is, o verbo to be na língua inglesa. Agora você sabia que o his pode ser também he has? Então, o apóstrofe S depois de um pronome pessoal como ele, por exemplo, pode ser is ou pode ser has. Novidade para você? Bom, na realidade, apesar de ser novidade, é algo muito aplicado na língua inglesa no falar do dia a dia. Ora, se eu falo his, como você vai saber se é he is ou se é he has? He is em inglês significa ele é. He has significa ele tem. Ora, se eu apareço apenas um he is, como é que eu vou saber se é ele tem ou ele é? A dica de hoje em relação ao his é que, quando vier um gerúndio, um verbo no gerúndio, depois do his, ele é verbo to be. He's working. Ele está trabalhando. Quando vier, depois do his, um verbo no particípio passado, por exemplo, he's worked, com ed no final, esse verbo passa a ser o verbo ter, porque a tradução será ele tem trabalhado. Particípio passado do verbo trabalhar, trabalhado. Então, qual é a dica que você deve guardar em relação ao apóstrofe S depois de um pronome pessoal? Nunca devo traduzir quando aparece apenas his, she's ou it's. Eu tenho que esperar sempre a palavra que vem a seguir, para poder ter certeza se é he is, she is, it is, ou se é he has, she has ou it has. A palavra que vem a seguir, sendo um verbo no gerúndio, obrigará o apóstrofe S ser o verbo ser ou estar. Se a palavra que vier depois for um verbo no particípio passado, obrigará o apóstrofe S ser o verbo ter. Agora, o apóstrofe S só pode ser verbo to be no singular ou verbo to have na terceira pessoa do singular? Não. Quando você observou o quadro, você deve ter encontrado a expressão let's. Quem é que nunca ouviu falar no let's go? Ora, let's, esse apóstrofe S, não é nem is, nem has. Na realidade, é a palavra us. Vamos convidar alguém a fazer algo conosco. Então, apóstrofe S, já encontramos 3 funções. Pode ser is, pode ser has, pode ser us. E a última dica que apareceu no nosso quadro. Você viu lá, Márcios car, por exemplo. Ora, quando eu coloco um apóstrofe depois de um nome, de um substantivo ou do nome de alguém, tudo que vier depois desse apóstrofe pertence a esta pessoa. Isso é chamado caso genitivo na língua inglesa. No Brasil não há essa opção de caso genitivo, mas todo mundo já deve ter visto McDonald's, um monte de nome de empresas com apóstrofe S. Ora, se tem um apóstrofe S depois do McDonald's, significa que aquela lanchonete pertence a alguém chamado McDonald's.
Quando eu falo Márcio's car, significa que este carro pertence ao Márcio. Então, o caso genitivo, apesar de não existir na nossa língua, ele é conhecido de nós, né? Você passa por tantos salões de cabeleireiros e você encontra lá Fulanos Coiffeur. Ora, é o salão de cabeleireiro do fulano, né? E por isso está com apóstrofe S a indicar que coiffeur é do seu fulano, dono desse salão de beleza. Aliás, no Brasil, misturam tudo. Coiffeur francês, apóstrofe S, caso genitivo, o fulano, de repente, tem até nome de japonês, pode ser Fukushima's Coiffeur, né? Fazem um angu danado e vamos nos comunicando no nosso país. Então, você que já estudou um pouquinho de inglês, já deve ter visto apóstrofe S. Será que você sabia todas as aplicações de um apóstrofe S na língua inglesa? Então, pessoal, se gostaram dessa dica, não se esqueça, essa é mais uma dica do Vox Idiomas.